Quero dizer para você que durante esses dias, de agora, de novembro a dezembro, nós estaremos fazendo aqui um belo rodízio entre pastores aqui, nesse púlpito. Os pastores preparem as suas gargantas, viu, pastor Silmar, pastor Mateus, pastor Mazinho. Amém. Prepara a garganta, que aqui vocês vão com força, né? E nós vamos todos fazer aqui uma grande campanha para abalar Macaé. Amém? Amém? Agora, para fazer isso, para a gente abalar Macaé, né? Para a gente fazer um mover sobrenatural aqui, às vezes nós não precisamos nem falar muito, sabia? Sabia que nós não precisamos falar muito? Nem precisamos fazer muito barulho, muito alarde. Não precisamos fazer muita farra, muita bagunça. Nós não precisamos mostrar que somos iguais a eles. Pelo contrário, nós temos que mostrar que somos diferentes deles. Diferente daqueles que não têm Jesus no coração. E aí, muita coisa vai ser diferente. Então, como eu posso viver de uma forma digna, de uma forma correta, a forma que Deus quer que eu e você estejamos caminhando aqui na terra, não é? E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 12, então está escrito assim no capítulo 4, na primeira epístola do apóstolo Paulo, à igreja que estava em Tessalônica, no versículo de 1 até o 12, dessa forma. Presta bem atenção. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortemo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Amém? Pai, em nome de Jesus, que agora a tua palavra seja lançada em nossos corações, e a nossa mente seja levada cativa a todo o nosso pensamento, cativo diante do Senhor. Nós te amamos. Então fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida cristã, a nossa vida, desde que aceitamos a Jesus, ela é comparada a uma caminhada. Quem gosta de caminhar aqui? Pouca gente, hein? Mente de gordo. Quem gosta de caminhar aqui? Pois é, irmão, tem que caminhar. Não pode ter essa mente obesa, não.
Tem que caminhar. A nossa vida cristã, para quem caminha, sabe que para quem caminha, vai conhecer e vai entender o que é uma caminhada. Então, essa é a palavra predileta de Paulo. Se nós olharmos aqui na Bíblia, Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, sobre andar de modo digno da nossa vocação. Andar. Ele fala em Efésios 4,17, andai não como os gentios andam. Ele fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 2, andai em amor. Ele fala em Efésios 5,8, andai como filhos da luz. Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos, está em 2 Coríntios. Andar, ele nos traz um entendimento de que é um progresso, é uma caminhada, e nós devemos fazer progresso na vida cristã sempre. Não existe o crente que fica parado no tempo. Esse não está certo. O certo é você caminhar. Ao fim dessa caminhada, nós estaremos com Deus. Amém? Ao fim dessa caminhada, então, quando você sai para caminhar, eu saio de manhã, e às vezes eu saio, vou até lá, o cais, lá no Peixe, aí eu passo pela Imbitiba, passo ali pela Praia Campista, vou até o final, Praia do Pecado, e volto para casa. É de carro, viu, irmãos? Não pensando que eu vou fazer a pé? Não, eu saio, na verdade eu saio, e eu e a Florina caminhamos na praia, e nós fazemos o alvo, nós vamos até o final, até próximo do final, nem sempre, porque a gente encontra a irmã Zenita, e ela aí, né? E aí, irmã Zenita, vamos devagar. É devagar. Tem que voltar, não pode ir muito para lá. Aí, mas a gente faz essa caminhada, e é bom demais, né, irmã Zenita? E a gente vai e volta, né? E com alvo, objetivo. Qual é o alvo? O alvo é eu chegar de volta ali no hotel onde está o carro, eu entro, caminhei. Essa é a nossa caminhada com Deus. Essa mente nossa tem que estar preparada para isso. Nós temos que pensar, como Paulo falou, olha, ao fim da caminhada nós estaremos com Deus. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Que coisa linda! Paulo descreve então, quando nós lemos aqui nesses versículos, nós lemos 3 tipos de caminhos que cada um de nós, eu e você, temos que seguir. E eu, meu irmão, o que nós temos que entender, eu sempre gosto de falar isso para que nem eu nem você possamos esquecer. Com Deus não há negociação. A única negociação que nós podemos fazer com Deus é falar assim para Deus: eu entrego a minha vida a Ti. Aí Deus fala assim: então eu entrego tudo para você. Se você se entregar todo para mim, eu me entrego tudo para você. É assim que funciona. Quando a gente canta assim, tudo entregarei, sim, por mim, Jesus. Vocês não conhecem? Tudo deixarei. Poxa vida, irmã, eu pensei que a irmã Aliette não conhecesse. Conhece? Então nós cantamos que tudo eu entregarei, que tudo eu deixarei, mas é preciso tomar algumas atitudes. A primeira é o tema que nós temos hoje na visão da nossa igreja, nesses 2 dias, que é a santidade. E nós vamos entender por que Paulo escreveu essa carta e por que ele falou em coisa de prostituição. Vocês vão entender. O Império Romano sempre teve um clima moral terrível, degradante. O Império Romano era o pior clima que poderia existir na questão de bagunça. A moralidade era algo comum, a imoralidade. É comum no Império Romano. Irmãos, presta bem atenção. É comum a imoralidade naquele meio.
Isso em todas as camadas sociais, desde o maior do chefão até lá embaixo, toda a imoralidade imperava no meio ali em Roma. Só para você ter uma ideia, dos 15 imperadores que Roma teve, 14 imperadores foram homossexuais. Então você imagina o que era aquilo. A luxúria, o prazer, você pode assistir qualquer filme que tem lá dos soldados romanos, você vê a imoralidade. Esse é o retrato verdadeiro. Então, o palácio tinha luxúria, tinha bagunça baderna, e também no menor casebre, no mais humilde, o mais pobre, em Roma também tinha esse mesmo conceito. E Sêneca, que foi um escritor, foi um filósofo, e da época do Império Romano, ele escreveu assim, ele dizia que as mulheres casavam-se para divorciar, e se divorciavam-se para casar. Tamanha era a bagunça. Sêneca viveu 4 anos antes de Cristo e morreu depois com 65 anos depois de Cristo. Então, na verdade, ele morreu com 69 anos de idade. E ele participou, ele viu, ele era um filósofo, ele era um escritor naquela época. Você pode pesquisar sobre Sêneca. E ele escreveu isso, ele falou assim, ó, nessa época as mulheres, elas casavam para divorciar. E divorciavam para casar. Esse era o conceito, a sociedade grega estava acostumada com a sexualidade misturada com prática religiosa. Tanto é que em Corinto tinha a deusa do amor. Então havia uma entrega, aquela moralidade ficou, imoralidade ficou travestida ou com uma outra roupa de moralidade. É hoje o que nós vemos no Brasil. Aliás, em todo o mundo. Para você ter noção, foi marcado uma orgia na praça da França. Eu acho que é para amanhã. Vão fazer a maior bagunça naquele lugar. Por que França tem sofrido tanto ataque? Por que França tem tido tanta dificuldade? França é o país que tem o maior número de muçulmanos hoje ali. O maior número da Europa é o país que tem o maior número de muçulmanos, e 2000 e tanto, eu mostrei para vocês aqui a pesquisa, é que não haverá mais nenhum francês que não seja muçulmano. Não tenha, francês seja muçulmano, não. Francês que não seja do Islã, ou do Talibã, ou lá do Bambambam que seja. Por quê? Porque já vem França, Roma, Itália, ali tudo tem esse conceito. Eu tinha muitos anos atrás, na época chegou uma família de franceses no Brasil, mas há muitos anos atrás, há uns 40 ou 50, um até ainda é vivo, eu acho, ele é vivo, ele mora até próximo à casa da Florinda, dos pais da Florinda. O casal tomava banho pelado, ficava pelado lá fora. Pelado, nunca com a mão no bolso. Isso há 40 anos atrás, meu irmão. Era terrível. Terrível. 40 anos atrás, você imagina que isso era atentado ao pudor. Hoje é uma vergonha. Tem gente que fica pelado, é vergonha. Corre para dentro, cobre que é vergonha. Mas era costume deles ficar nu. E além do mais, tomava banho só uma vez por semana. Verdade. Nós vivemos numa sociedade que está decadente. Nós vivemos numa sociedade que moralmente ela não existe, não tem mais os valores que são verdadeiros e absolutos. Não tem mais. Estamos vivendo isso. Agora com essa aprovação do casamento gay, a ideia de que o casamento é uma união que pode ser feita de qualquer jeito, informal, ela não precisa de papel, ela não precisa ter aquele casamento no civil, como estabelece a lei, não precisa.
Essa ideia que vem se passando para a igreja, para as pessoas, de que o casamento agora não é mais heterossexual, que o casamento não é mais monogâmico, que o casamento não é mais monossomático, o casamento não é mais indissolúvel, tem sido terrível. O que é um casamento heterossexual? É quando uma pessoa tem afeição pelo sexo oposto. O que é um casamento monogâmico? É um casamento onde só tem um parceiro. É um homem e uma mulher. O que é monossomático? É um casamento onde uma pessoa, uma única pessoa, ela se une com o corpo de outra pessoa. Somático é corpo e mono é um. Então, os dois se tornam uma só carne. Essa é a palavra. E o casamento que é indissolúvel, ele não pode ser dividido, ele não pode ser desfeito, é indissolúvel. É como se você colocasse ali a água e colocasse um café com leite. Uma água com ali um pó dissolve e você acabou, não tem mais como voltar à situação anterior. E hoje a situação do mundo está em crise, ela está na decadência. E Paulo então ele resolve dar essas instruções que não eram novas, já tinha sido falado. Jesus já tinha ensinado isso, mas Paulo resolve fazer isso. E ele diz assim: olha, você tem motivos para agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Todos nós vivemos para agradar alguém. Não tem mais, não existe dentro da igreja, do seio, do povo, do corpo de Cristo, espaço para a pessoa se agradar ou ela ser agradada, ela não fazer ninguém feliz. Não tem mais como. Jesus, quando ele foi levado ali na cruz, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós. Ele foi naquela cruz para me alegrar, para alegrar você. Aleluia. Esse é o Deus. Muitas pessoas vivem para agradar a si mesmo, mas nós não podemos fazer isso. Está escrito lá em Romanos capítulo 15, versículo 1. Nós não podemos viver assim. Nós devemos estar sempre atento para agradar a outra pessoa. Você quer ser feliz? Faça alguém feliz. Faça alguém feliz. Quem está com o esposo aí, pergunta para o seu esposo ou para a sua esposa: você é feliz? Pergunta. Será que a resposta dela vai ser o quê? Mas responde, viu, irmão? Responde, irmã. Responde, olha para a cara do seu marido. Olhe nos olhos. Quero ver o que você diz. Ao sentir que sem você eu não sou feliz. Você é feliz, amor? Também sou. Você tem que fazer o outro feliz. O cristão, esse é o papel. A santidade, meu irmão, passa por aí. Tem gente que fala assim: eu sou santo. Tem gente que chega na igreja, meu irmão, dá rasante, cai, rola e volta, grita e canta e faz não sei o quê. Quando chega em casa, meu irmão, o marido olha, coça a cabeça e fala assim: meu Deus do céu. Ou então ela olha para o marido e fala assim: meu Deus do céu. Fazer que nem aquela criança: pastor, será que nós podemos morar na igreja? Por quê, meu filho? Ah, porque aqui meu pai faz cada coisa e em casa ninguém vê isso. Você, para ser santo, tem que ter o mesmo fundamento. Aqui tem que ser a mesma forma em casa. Amém, igreja? Amém. Então, você tem que passar por isso. O apóstolo Paulo disse assim: se eu fosse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Não é agradar,
é fazer o outro feliz. Meu irmão, agradar a Deus deve ser o nosso principal objetivo. Sempre, tudo o que você fizer, seja qualquer área da sua vida, agradar a Deus. Jesus, em todo tempo, pensava em agradar o Pai. Você tem que ter isso. Você precisa entender que para obedecer a Deus, tem que passar pela santidade. E quando Paulo esteve na igreja em Tessalônica, ele deu os 10 mandamentos ali, de que Deus já tinha falado sobre a pureza, sobre a questão de adultério, a palavra, ele instruiu aquele povo, mas eles não adiantava. Eles queriam ter a vida desregrada. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo relembrou, então, a esses crentes, que a imoralidade sexual não agrada a Deus. Deus criou o sexo, e Ele tem autoridade para nos orientar como é o uso dele. Presta bem atenção. Presta bem atenção. O cara criou o carro, Henry Ford, não foi isso? Aí ele ensinou, tem um volante, põe para frente, põe para trás, não era assim? Põe para trás, não sei se o carro dava ré naquela época, mas você tem põe o pé lá para baixo para você fazer o carro andar, porque não tinha, é o carro do Flintstone, e o carro vai andar. Ele ensinou todo mundo a andar, não ensinou? Henry Ford que criou o carro. Ninguém, aí quando você vai comprar um carro, vem com o quê? Um manual. O manual serve para quê? Para que serve o manual, meu irmão? O brasileiro não sabe muito não, porque o brasileiro não lê manual de jeito nenhum. Para orientar, ensinar o funcionamento. O brasileiro tem mania de levar material, equipamento eletrônico para a loja e discutir com o vendedor. Aí quando ele chega lá, não funciona essa porcaria, não sei o quê, o vendedor já olha para ele e diz, não, meu amigo, é que isso aqui, sabe o que é? Ele é 220, você deve ter usado no 127. Porque não leu o manual. Não leu o manual. Se ele lesse o manual, ele ia ver que tinha que mudar ali. Isso aí. É isso aí. Então, quando você compra algo, vem um manual dizendo como você deve usar aquele equipamento. Irmãos, é tão simples entender isso. Tudo que você vai fazer, você tem que consultar o fabricante. Quem que é o fabricante? Quem que colocou a mãozinha no barro, depois que fez aquele sopro gostoso e deu vida a você? Então, por que você vai consultar os outros? Consulta Pai de Santo, Orixá, Orelhudo, chá reza parleve. Consulta tudo quanto é chá aí, mas não consulta Deus. Então, o sexo é para você consultar o papai, que ele vai dizer como. E ali Paulo estava ensinando aquilo para o povo. Santidade passa por aí. Passa por aí. Se o pai fez, ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Então Deus começou a estabelecer, não é naquele lugar, porque eu estou falando da cidade de Roma, porque a santidade que Paulo está pregando era para aquele povo que estava vivendo um caos moral. E hoje nós vivemos um caos moral. Nós vivemos isso, meu amado. Se você olhar na televisão, você vai ver. 6 horas da tarde, ou sei lá que horas, tem uma novela que já está agredindo a família. New York Times, ele deu uma palhinha que não existe uma emissora de TV tão ruim quanto a Globo, que é uma fantasia, e vem trazendo e colocando os brasileiros num mundo que não é realidade. New York Times. A melhor publicação periódico dos Estados Unidos. Um jornal conceituadíssimo. Diz que é a pior. E aí, você ouve pessoas falando que é tão bom você assistir uma novela para descobrir quem fez isso, quem fez aquilo.
e não sabe que a imoralidade está tirando o povo da presença de Deus. Meu irmão, nós temos que entender que nossa vida sempre vai ser para glorificar a Deus. Sempre. Esse é o lado de que quando nós não erramos não vamos por este caminho, nós vamos pegar o outro caminho. Então nós temos que ser diferente daqueles que ainda não se converteram. Santidade. É isso que Deus quer. Os gentios, eles não são salvos, eles ainda não conhecem a Jesus. Eles não conhecem a Jesus. É só de ouvir falar, mas não de caminhar com Ele. Então, quando nós temos que ser diferente deles. Totalmente. Eles vivem de forma desregrada, mas nós conhecemos a Deus. Então, nós somos todos os dias desafiados a glorificar a Deus nesse mundo perdido. É uma batalha, meu irmão. É uma dureza. É muito difícil. Nós temos que entender isso, nos controlar. Temos que ter sempre toda uma vida dentro dos conceitos da palavra, dentro dos conceitos bíblicos. Nós temos que ter um coração totalmente descansado em Deus. Sabe por quê? Porque, como diz aqui o versículo 6 e 8, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador. Nós vamos passar pelo juízo de Deus. E isso, meu irmão, isso, ele não está falando para o mundão, não. Olha, o texto, ele diz assim, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Ele está falando para crente. Ele não está falando para o mundo, está falando para mim e para você. Para aqueles que conhecem a Jesus. Deus é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Nós somos chamados para ser santo. Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos escapar desse julgamento de Deus. Um certo pastor, um membro chegou no pastor e falando com ele e falava assim: pastor, o senhor está pregando muito sobre pecado, e o senhor fala de sexo, o senhor fala desse negócio aí, esse negócio está errado, isso aí sobre a coisa na vida do crente. E esse irmãozinho falava assim: pastor, o pecado na vida do crente ele é diferente da vida do ímpio. Aí o pastor falou assim: é claro que é. É lógico que é. Na vida do crente ele é pior. Na vida do crente, o pecado é pior. Tem um hino que fala assim: o pecado jamais terá domínio sobre nós. Sobre nós. Conversava com um homem que falou assim: mas eu não sei como largar de fumar. Eu falei para ele: mas é tão simples, meu irmão. É tão simples. Ao invés de você fumar, come um cigarro. Que uma hora você vai parar de comer cigarro. Não sei como é que o cara consegue parar de fumar. Eu parei, por isso que eu falo. Que dá, que pode. Não, eu não consigo parar de fumar. Eu falei assim: começa a comer o cigarro. Quando você for ligar, você come, mastiga ele. 2 palitos, você vai ver que você parou de fumar. Agora você está comendo cigarro. Você não vai gostar e vai cuspir, não vai querer mais. Mas que raio, o cara não nasceu fumando e quer continuar fumando. Aí eu expliquei para ele, brinquei, mas eu falei assim: olha, o problema, sabe o que é? Você agora é um dependente. É um dependente químico. Então, você tem que largar essa dependência do cigarro para ser dependente de Deus. Só Ele para tirar isso de você. Tem jeito, irmão? Não tem jeito. Quem bebe, só o Pai do céu para tirar isso da gente. Quem usa droga, só o nosso Pai lá em cima. A gente não consegue. E a hora que a gente fala para Deus assim: Deus, eu não consigo, é a hora que Deus fala assim: agora você está no ponto. Agora sou eu que vou te libertar. É nessa hora. O problema é o homem reconhecer que essa é a hora.
dele dizer: eu não consigo. Meu irmão, quando o rei Davi cometeu aquele erro, né, ele tentou esconder o seu pecado. E quando Davi confessou, está lá no Salmo 32, o que aconteceu? Deus perdoou. Mas Deus não mudou a consequência daquele erro. Ele pagou o preço. O filho morreu. Mas depois, Davi colheu o que ele semeou. Isso foi uma experiência muito triste e muito forte para ele. Só que depois ele ainda foi abençoado. Nasceu Salomão. Mesmo assim, ainda teve a bênção depois do arrependimento. Quando a gente se arrepende, meu irmão, se você entender que Deus não nos chamou para impureza, mesmo que você erre, que eu erre, que nós erremos, nós chegamos diante dele e confessemos os nossos pecados, ele tem amor tão grande que ele nos perdoa. E nessa hora, ele começa a tratar, ele começa a fazer de nós uma nova criatura, nós passamos a ser um templo do Espírito Santo, nós começamos a entender o que não entendemos quando estamos cheios do pecado, porque o pecado é o que? É ruim. O pecado é ruim, irmão. Se fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é bom. O pecado é bom. Mas só que tem uma consequência, nos afasta da presença de Deus. Então, o que você pode achar que é bom aqui na terra, você pode saber que lá para onde vai, lá é ruim. Então, eu prefiro viver bem na terra, sem pecar. Porque quando a gente não erra, Deus nos leva por caminhos aplainados. E depois a eternidade, em todo o tempo, adorando Ele. Olha só, já pensou? Pensa, se não pensou, pensa bem. Pensa agora. Olha para o teu marido, quem está com a esposa aí. Olha para o maridão. O marido olha para a esposa. Se você não está aí, olha para o seu irmão que está do lado. Olha para o seu irmão. Olha aí, olha para a cara dele. Olhou? Agora, você já imaginou quando você morrer? Já imaginou? Imagine agora se o seu esposo falecer agora. Bum! Para onde ele vai? E se você, minha irmã, falecer agora? Para onde você vai? E se você que não está nem com a esposa, nem com o esposo, falecer agora, para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Se você acredita que existe céu e inferno, e você não tem essa certeza, eu queria que você saísse daqui hoje, com a certeza de que teu nome está escrito no livro da vida. Agora, você já imaginou o seu filho? Já imaginou a sua filha? O seu neto, a sua neta, quem tem? Já imaginou seu avô, sua avó? Seus pais, seus irmãos? Para onde eles vão depois dessa morte? Para onde eles irão? Um andar santo. Se você quer ser santo, ele tem que ter um correto relacionamento com Deus. Um correto relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, e uma vida cheia do Espírito Santo, porque é Ele que habita em nós. É a presença do Espírito Santo que faz e transforma o nosso corpo em templo. Muda toda uma história. Passamos a ser templo de Deus. E além disso, é porque nós andamos no Espírito e com o Espírito, é que lá depois que essa carne passar, nós iremos triunfar, radiantes na presença de Deus. Está escrito em Gálatas, capítulo 5.
no versículo 16. Agora, por que isso, meu irmão? Porque eu falei de Roma. Porque não, o mundo hoje está caminhando a cada dia mais. Você sabe por que o Islã ele tem matado tantas pessoas? Porque eles chamam de infiéis. E sabe por que eles chamam de infiéis? E tudo é envolvimento de sexo. Tudo é lugar onde permeia, onde tem, onde fala sobre isso. Eles vão e matam, porque está escrito que vai contra a Torá. Vai contra é o Alcorão. Alcorão, mas tem outro também. É o Alcorão, tá certo? Não é Torá. E tem um outro livro. Suna. É Suna, né? Isso. Mas tá bom. Você tem cara de... Tem que ficar de olho no você, filho. Põe turbante não, hein? Tudo isso. Eles matam. Eles falam o quê, Mike? Como é que eles falam? Estou falando para você tomar cuidado com ele. Alá Akbar. Sabe o que quer dizer Alá Akbar? Em nome de Deus. Tudo isso. Eles estão matando e dizendo. Eles falam em todo o tempo. Alá Akbar. Alá Akbar. Alá Akbar. Alá Akbar. Alá Akbar. Em tudo. Em todo o tempo. Em nome de Deus. Alá que bala. Alá que bomba. Alá que morte. Lá é assim. E aí você hoje tem essa liberdade de viver num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza. Que beleza. Por que então não buscar essa santidade e começar a andar em harmonia com Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, e começar a viver um amor natural, um amor verdadeiro, deixando essas coisas do mundo de lado, essas coisas que vêm acabando com a santidade, tirando de nós a presença do Espírito Santo e avançar rumo a 50 mil almas. Meu irmão, por que não viver nessa harmonia? Quanto mais nós vivemos com Deus, mais nós vamos amar uns aos outros. Quanto mais nós vivemos com Deus, mais nós vamos querer estar juntos um do outro. Quanto mais nós caminharmos com Deus, mais vidas nós vamos querer ganhar para Deus. Nós vamos ficar desesperados pelas pessoas. Olha, eu fiz um óculos. Foi no mês 6. Até hoje não consegui resolver o meu óculos. Eu fui atendido agora pelo dono da ótica. E ele já pensou também, mas é meu conhecido mais ou menos, mas ele pensou que eu fosse ficar nervoso. Eu não fui, fiquei. Mais uma vez, já contei para vocês da Via Cabo, né? Vou contar do cara da ótica. Eu fiquei nervoso. Aí ele falou assim, ele foi, aí pessoalmente ele tirou as medidas, ele veio, não é daqui, veio, mediu tal. Eu falei assim, não, eu tenho estatura de um varão perfeito, eu tenho beleza singular, então pode vir fazer. Aí ele veio e fez as medidas, tá aqui e tal, tirou o óculos, pegou, ó, pastor, eu vou levar, isso foi na quinta-feira, eu vou levar segunda-feira, isso foi na quinta ou sexta, quinta, né? Quinta-feira. Segunda-feira o óculos está aí. Eu falei, que bom, mas não se preocupa não. Fique em paz, nós somos de paz. Na hora de sair, peguei na mão e tal. Ele falou, não, hoje ele ligou para mim. Onde o senhor está? Eu falei assim, eu estou em Macaé. Não, eu já estou chegando em Macaé, eu vou, depois você corta isso, viu, Mike? Eu vou levar o óculos aonde o senhor estiver. Eu falei, rapaz, então vem que você vai conhecer a TV, quem sabe, né?
vamos melhorar essa propaganda sua aí, vem aí. Aí ele veio, trouxe o óculos. Eu pus o óculos, da onde ele veio? Na igreja. Subiu lá na igreja, sentou lá comigo, já apresentei a igreja para ele. Aí eu pus o óculos. Eu falei, sinceridade, pastor, ficou bom? Eu falei, ficou pior que o outro. Com uma dor no coração, eu falei para ele, pastor, tem alguma coisa errada. Eu posso marcar uma consulta com o meu oftalmologista para o senhor? Eu falei, mas daí tem que pagar, ele faz a 1.000, como é que é? Não, eu vou resolver o problema do senhor, eu vou levar. Ele não vai, se for atender, o senhor vai demorar para atender. Eu vou ligar para ele. O senhor vai ser atendido por ele, vai passar por ele, ele vai resolver o problema do senhor. Porque eu acho que o outro oftalmo, não estou querendo, mas eu estou achando que o óculos está muito forte para o senhor. Eu falei, tá bom, não foi? Perto de você, foi? Eu ainda falei, não, mas eu pago a consulta, tal, eu pago a consulta, pago nada, né? Se te entender a 1.000, eu vou. Saiu para marcar a consulta, eu vou na consulta desse médico, que é o oftalmo que ele encaminhou, que ele me indicou, ele tem várias horas, eu falei assim, nós vamos arrumar esse óculos do senhor, o oftalmo, e ó, vai ser muito bom. Aí terminou a conversa, eu falei, tá. Aí ele contou uma história que ele atrasou porque foi visitar uma velhinha, precisava dar um abraço nela, e começou uma lágrima a ficar meio parecendo, querendo cair do olho dele. Eu falei assim, é agora. Vamos orar? Abracei ele, vamos orar. Comecei a abençoar. Aí no final, ele me deu um abraço tão forte. Pastor, obrigado. Foi assim, nós estamos aqui para te ajudar, cara. Estamos juntos. Estamos precisando amar as pessoas. Estamos precisando cuidar das vidas aí fora. Irmãos, quantas pessoas estão precisando do seu abraço? E você está preocupado com o quê? Presta bem atenção. Quando entra alguém aqui pela primeira vez, ela quer um abraço. Ela quer um carinho. Quando você encontra uma pessoa lá fora, ela quer o quê? Ela quer um abraço. Ela quer um carinho. A igreja de Jesus, ela não faz mais isso. Eu fico imaginando Jesus caminhando aqueles dias lá, o povo querendo tocar nele, e aqueles escarcarados do lado dele, aqueles apóstolos lá, sai de perto, ele é só meu. Era mais ou menos assim. Até que um dia ele falou, saiu o poder de mim, calma, sai, afasta. Espera aí, essa mulher aqui, saiu o poder de mim, alguém me tocou. Ele sentiu um abraço. Santidade, a resposta de uma santidade verdadeira é quando a pessoa ela tem isso. Não dá para mascarar a santidade. Você pode disfarçar de bom moço, de boa moça, pode disfarçar de inteligente, pôr óculos redondo, parecer uma coruja, porque diz que a coruja é símbolo da inteligência. Por isso, não é não, gente. Até as professoras não é uma coruja? É, né? Para mim o símbolo da inteligência é Jesus, é o Espírito Santo. Mas, tudo bem. E aí, eu nunca vi uma coruja se formar na faculdade. Não sei, ela nem fala. Não fala, pia, dorme o dia inteiro, não trabalha, vive no buraco e cuida da vida dos outros. Tudo de ruim. Mas, presta, é fofoqueira ainda. Porque quando ela faz, ela olha por você e vira para o outro, já falando. Fala no olhar. Aqui. Meu Deus do céu. Então, quando o principal, o sintoma de uma pessoa cheia do Espírito Santo, não tem outra forma a não ser a expressão do amor de Jesus através da sua vida. Não tem. Não tem. Olha para o teu irmão aí. Dá uma olhadinha para ele. Vê se ele a expressão dele é de amor. Está cheio do Espírito Santo. Vê se está cheio.
ou está vazio? É, meu irmão. Para encerrar, se um irmão, se um cristão, se um crente realmente ama o seu irmão, ele jamais vai tentar fazer alguma coisa contra ele. Esse é um ponto. Deus, em todo o tempo, mostrou um amor sem medida, a ponto de dar o seu filho para morrer na cruz do Calvário, no nosso lugar. E o Filho, Jesus Cristo, nos ensinou a amar, porque Ele nos deu um novo mandamento, que está lá em João capítulo 13, se alguém puder abrir. Não, eu vou abrir aqui. João capítulo 13. Versículos 34 e 35. Deve estar no telão aí. Um novo mandamento vos dou. Santidade passa pelo amor. O amor passa pela santidade. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso, não é falar em línguas, não é virar, não sei nem o que vai virar, mas de tudo dentro da igreja não. Não é, meu irmão. Não é falar em línguas, não é rolar, não é profetizar, não é nada disso. Você aprende nesses 2 versículos. Nesses 2. Primeiro, que você tem que amar o teu próximo. Não tem conversa. E o segundo, nesse segundo versículo. Pode ler, alguém deve estar no telão aí. Não está? Só vai olhar para mim e vai falar: esse é discípulo de Jesus, esse tem um bom discipulador, esse é um homem de Deus, se eu amar eu amar aos outros. Não tem outra. Isso aqui está escrito, foi escrito, olha, e nisso disse-lhe Simão, um novo mandamento vos dou. Quem estava dizendo isso aqui? Vamos ver, primeira coisa, quem está falando sobre isso? Quem? Essa palavra é de quem? Jesus. Então não é o pastor Wesley, ok? É o Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto, é nessa condição, é nessa situação, é uma condição sine qua non, é dessa forma que eles, aqueles que estão lá fora, reconhecerão em mim, em você, na Igreja Batista Jardim Maringá, a igreja que ama você, a igreja que vive por você, que vive para você. É nisso, é lá fora, aqueles que estão perdidos, que precisam da luz do Senhor, é aí que eles verão que nós somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. Amém? O amor fraternal é a ordenança de Deus para a igreja. É para ser exercido na nossa vida sem restrições, para aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. O amor, o escritor disse assim certa vez, que o amor é como se fosse o sistema circulatório de Jesus. As veias todas de Jesus, e pelas veias corre a vida, o sangue, e o sangue, a vida é amor. Que você possa fechar os teus olhos um minuto.
Eu só vou orar por você, orar para você. Eu quero te abençoar nessa noite. Eu quero que você saia deste lugar entendendo o propósito de Deus para a sua vida e por que você está aqui hoje. Muitas vezes nós caminhamos o tempo todo, vamos a outra igreja, vamos nessa igreja, e vamos ali, e vamos acolá, e rodamos para buscar uma palavra, buscar um poder, buscar um milagre, busca isso, busca aquilo, e anda atrás disso, anda atrás daquilo, mas só não procuramos é o amor, porque o amor é difícil, o amor não é fácil. Quando a palavra diz que nós temos que amar os nossos inimigos, no mundo hoje, por que eu andei tanto e fui falar de Roma? E fui falar da situação atual do nosso país? Porque no mundo que tanto se fala, se usa, é droga, é sexo, é adultério, hoje não é, tudo pode ser feito livre e abertamente. O pecado o pecado agora domina todos os lugares. Nós só vamos resgatar essas se nós tivermos amor por elas. As experiências que eu tenho tido de ouvir e de falar é que as pessoas estão precisando de amor. E muitas têm entrado em situações tão difíceis. É pela falta de amor. Casamentos são desfeitos por falta de amor. Relacionamentos, amizades, falta de amor. Empresas não têm tido mais nada. A destruição da natureza tem sido grande, grande no mundo inteiro por falta de amor. Nós agredimos aquilo que é de Deus. Cantamos aqui porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. No curso de teologia ministramos lá dizendo assim que nós geralmente falamos para Deus, o que eu sou é teu, a minha vida é tua, isso é teu. Mas quando falamos, olha, nosso dízimo, nosso dinheiro, a nossa casa, nossos filhos, nosso carro, aí nós temos algumas reservas. E o que Deus quer é que você entregue toda a sua vida e tudo aquilo que você tem nas mãos dele essa noite. Se você quiser fazer uma caminhada agora diferente com o Senhor, eu quero fazer um convite. Se você não tem Jesus no coração e está aqui hoje, eu queria te convidar a aceitar Jesus, a receber esse Espírito Santo, a ter esse amor. Eu não sei qual é a tua situação, mas Jesus sabe. Eu sou limitado e talvez não consiga resolver o teu problema, mas Jesus, do seu imenso poder, Ele resolve. E você pode essa noite, em nome de Jesus, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus? Levante uma de suas mãos. Aceitar esse Jesus que eu estou pregando aqui essa noite, esse Jesus que fala em amor, que quer que você viva em amor. Alguém gostaria de aceitar? Alguém está afastado de Jesus e gostaria de voltar para Ele? Alguém gostaria de voltar para Jesus nessa noite? Não tem ninguém. Alguém que entendeu a mensagem e quer realmente fazer essa diferença, sair daqui impactando as pessoas com esse amor. Às vezes os nossos conceitos, eles não permitem que nós caminhemos para alguns lugares, porque nós temos conceitos. O que Deus quer fazer essa noite é tirar todo o conceito, quer tirar toda a sua forma de entendimento daquilo que é amor. Ele quer que você volte ao início, lá no dia que você aceitou a Ele, na simplicidade, e naquele dia você saiu que nem um foguete, querendo contar para todo mundo que agora você era uma nova criatura.
Se tiver alguém com esse entendimento, com essa vontade, essa gana de se juntar à nossa equipe e fazer a diferença na cidade de Macaé, ser conhecido como homem e mulher realmente cheio do poder de Deus, e que essa palavra que nós lemos em João, que ela possa, e nisso conhecereis os meus discípulos, porque nós amamos uns aos outros. As pessoas vão ver lá fora que aqui é diferente. Eu quero convidar, se você quer isso para a sua vida, você se colocar em pé. Se você quer dessa diferença na sua vida, você se coloque em pé no lugar que você está, porque eu quero orar. Eu quero orar esse amor que vai impactar todas as pessoas que estiverem ao teu lado. Um amor diferente. Aleluia. Quem mais? Esse amor que quando as pessoas chegarem próximo de você, vão ver. Irmãos, olha, eu tenho visto, presta bem atenção no que eu vou falar para você, e estamos encerrando. Só pregar o evangelho não adianta mais. Não adianta. Viver de eventos em eventos não adianta mais. Porque os nossos homens e mulheres que foram levantados para entoar grandes cânticos de louvor a Deus, estão sendo movidos a vantagens financeiras. Hoje preferem muitas vezes tocar para uma prefeitura do que cantar em uma igreja. Realmente nós estamos também totalmente transformados pelo poder do capitalismo. Mas eu acredito que Deus ainda vai levantar pessoas que vão fazer essa diferença. Que vão fazer essa diferença. Eu acredito de pessoas que vão fazer essa diferença. E Deus vai levantar aqui. Está levantando. Mas alguém gostaria de estar sendo orado, orar por você, ser impactado por essa questão de mudar de vida e amor? Mais alguém? Eu vou orar. Eu vou orar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, a tua palavra foi semeada, foi lançada neste lugar. Como sempre nós fazemos, debaixo de muito temor, debaixo de muito tremor. O que eu quero, Senhor, peço agora como teu servo, sacerdote nessa casa, anjo colocado por ti neste lugar, que essas pessoas que acreditaram estão em pé, elas estão pedindo para ti esse dom de amar, o dom de amar. Eu quero ministrar sobre a vida delas, esse dom, o dom do amor, que elas sejam transformadas, que elas possam agora somente ser tratadas diretamente por ti e serem transformadas. Essa mente agora comece a receber todo o amor que vem de ti, que elas comecem a mostrar esse amor em nosso meio, que aonde elas estiverem, as pessoas vejam nela que elas agora são discípulos. Verdadeiramente elas amam. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa transformá-las. Não só elas, mas todos nós que precisamos. Todos nós precisamos. Já não é mais tempo de perder tempo. É tempo de ganhar almas. Coloca em nosso coração esse desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu sei que Deus vai transformar a sua vida. Eu estou crendo nisso. Eu creio. Eu creio que vai cair todo impedimento por terra hoje.
nada vai ficar em pé que possa impedir o agir de Deus na sua vida.